ti, nada mais, nada além de ti. E eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Aleluia! Quantos aqui só querem o Senhor? Essa pergunta, às vezes a resposta é imediata, mas nem sempre as ações acompanham. Mas eu queria que você respondesse essa pergunta com mais intensidade no seu coração. Eu vou perguntar de novo: quantos aqui só querem o Senhor? Oh, aleluia, Pai. Oh, Pai, nós queremos te louvar nessa manhã e te agradecer em nome de Jesus, porque estamos aqui, Pai, crendo que haverá um liberado céu sobre nossas vidas hoje. Nós cremos, Pai, que há uma porção que está sendo derramada sobre nossas vidas hoje por meio da sua palavra. E nós queremos estar com o nosso coração aberto, Pai, para receber do Senhor. Nós queremos estar com a nossa mente, Senhor, disponível para receber do Senhor nessa manhã. Oh, Pai, muito obrigado. Que a nossa vida, Pai, esteja alinhada com a sua vontade. Que a nossa vida, Pai, esteja alinhada com a sua palavra, Pai. Oh, muito obrigado. Nós queremos com entendimento, Pai, adorar ao Senhor nessa manhã. Queremos com entendimento, Pai, levantar as nossas mãos ao Senhor nessa manhã, Pai, e declarar publicamente, Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor. 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 A nossa vida pertence ao Senhor, Pai. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: a minha vida pertence ao Senhor. Diga de novo: a minha vida pertence ao Senhor. Diga assim: Senhor, o Senhor é dono da minha vida. Oh, o Senhor é dono da minha vida. Oh, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos comprou. Oh, aleluia. O Senhor é o nosso Pai. A gente não esquece disso, Senhor, mas nós cremos, Pai, aleluia. O Senhor nos comprou. Nós temos um dono, Pai. A sua palavra diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O maligno não pode nos tocar. A doença não pode chegar até a nossa vida, Pai, porque nós estamos guardados e protegidos em Ti. Oh, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai, nessa manhã. Te louvamos pela palavra que nós iremos receber nessa manhã, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Você pode cumprimentar alguém do seu lado. Diga assim: seja muito bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Do outro lado também, do outro lado também. Diga assim: seja muito bem-vindo. Atrás de você, na sua frente. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se sentar. Obrigado, queridos. Amém? E eu só quero a Ti, né? Nada mais. Oh, glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Amém, irmão? Tem gente que está acordando ainda, outros estão ainda chegando de viagem, né? Mas nós estamos aqui. Amém, irmãos? Então, hoje a gente está com essa palavra. A gente está... Esse mês, não é? O Senhor tratou conosco sobre alguns temas específicos, e a gente tem falado sobre semear, não é? Sobre regar o crescimento. E a gente estava agora na conferência de ministros, né? E em algum momento lá a gente ouviu uma palavra sobre regar, não é? Acho que foi ontem, foi ontem, foi na sexta-feira à noite. Obrigado, Ariana. Sexta-feira à noite a gente ouviu uma palavra falando sobre regar, não é? E queridos, olha, é interessante porque quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre semear e regar o crescimento, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração de que nós somos os responsáveis pelo nosso crescimento pessoal. Diga assim: eu sou o responsável pelo meu crescimento. Eu já vi pessoas que elas acabam mudando de igreja, porque elas falam assim: mas eu não estou crescendo na igreja, eu não estou saindo do lugar na igreja, eu não estou isso, não estou aquilo. E elas colocam, isso é comum, né? Eu não sei se você conhece alguém na sua casa, na sua família, ou algum amigo seu, né? As coisas, quando não estão acontecendo, a gente é profissional em culpar as outras pessoas. Mas eu ouvi uma vez, eu participei de um curso uma vez, de um homem de Deus. Foi no período da pandemia.
Eu não me lembro mais o nome dele agora. Ele é muito conhecido. E ele falava assim, ele dizia assim: assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Assuma a responsabilidade sobre as suas ações. E é interessante, irmãos, que quando o Senhor colocou no meu coração esse tema sobre semear e regar o crescimento, o Senhor trouxe ao meu coração muito fortemente, né, de que nós somos responsáveis por gerar o crescimento na nossa vida. E a palavra que veio ao meu coração para que eu estivesse ministrando, ela fala um pouco sobre visão. Diga assim comigo: visão. Aleluia. E é interessante, né, porque o tema que eu dei a palavra foi tocha sempre acesa. Quantos aqui já viram, não é? Eu não acompanho muito mais as Olimpíadas e tal, mas eu me lembro que no começo das Olimpíadas existe algo muito importante lá, que é o momento em que aquela tocha ela é acesa, né? E durante todo aquele momento ali de Olimpíada, é muito importante que aquela tocha permaneça acesa, e aquilo ali comunica uma mensagem. Aquela mensagem fala justamente sobre manter o espírito do atletismo vivo. E quando o Senhor colocou no meu coração a respeito da tocha acesa, é claro que tem nada a ver com o espírito do atletismo, amém? Mas tem a ver com o espírito da fé. E esses dias, aquilo que nós vimos sendo ministrado na conferência de ministros, foi muito boa a conferência. Daqui a alguns dias vai estar disponível aí na Alumni para quem quiser acompanhar, não é? Mas uma das coisas que ficou muito forte no meu coração foi reacender a chama da fé e da confissão da palavra. E é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje pela manhã, não é? Apesar de que o que está no meu coração hoje pela manhã é falar sobre a visão de Deus para a nossa vida de forma individual. Eu me lembro quando comecei no Verbo da Vida, quando eu fiz o Rema lá em 2007, eu me lembro que uma das coisas que Maísa e eu fazíamos muito, a gente colocava as palavras que nós havíamos recebido na geladeira, a gente tinha loja na época, colocava na loja, a gente imprimia aquelas palavras ali que a gente havia recebido, aqueles versículos que eram versículos chaves para a nossa vida, e a gente saía colocando nos lugares por onde a gente passava. A gente saía colocando nos lugares onde a gente acabava lidando todos os dias. Eu me lembro que houve um momento na minha vida ali, eu continuo fazendo isso ainda, mas houve um momento especial que eu tinha um sonho de ter um carro que eu não podia comprar. E eu imprimi a foto daquele carro. Eu coloquei no meu banheiro ali onde eu escovava os dentes, onde eu lavava as mãos na pia, naquele vidro. E toda vez que eu estava lá lavando as mãos ou escovando os dentes, quando eu olhava, eu via aquele carro. E quando eu via aquele carro, o ímpeto que me dava era chamar à existência aquele carro, não é? E quantos de nós já passamos por esse momento? E às vezes, irmãos, ao longo da nossa trajetória dentro da igreja, a gente vai deixando de lado essas práticas. A gente vai deixando de lado esses modos de fazer. Porque a fé, ela é ativada por meio da palavra, mas ela permanece ativa por meio da confissão. Quanto mais você se expõe à palavra e confessa a palavra, mais aquilo que tem como objetivo da sua vida está mais próximo de se realizar. Amém, querido? É interessante que quando veio essa questão com relação a esse tema, né, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração a esperança e a expectativa que nós devemos ter com relação à visão que Deus nos deu, a visão que Ele nos confiou. No meu caso, muitas vezes a visão ela vai se confundir com a chamada ministerial, a visão ela vai se misturar muitas vezes com a vida pessoal, mas eu tenho me esforçado para ter isso de forma destrinchada, isso de forma separada. Eu entendo que eu tenho uma vida como pastor e que eu tenho uma vida como homem de Deus. O meu relacionamento como pastor com o Senhor, o meu relacionamento como homem de Deus como pastor, como homem de Deus com o Senhor, é o mesmo. Mas eu tenho que entender, no âmbito de igreja local, eu tenho que entender aquilo que é referente à igreja e aquilo que se refere à minha vida pessoal. E com relação a vocês não é diferente, irmãos. Todos nós aqui temos uma palavra da parte do Senhor. Todos nós aqui temos uma visão da parte do Senhor. Visão na vida pessoal, visão na vida matrimonial, visão com relação à criação de filhos, criação de netos, né? Quais são os próximos passos que o Senhor tem para a sua vida? Porque independente da idade que você tenha, eu quero dizer a você que o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida, ele não estagnou, ele não parou. Pelo contrário, nós estamos em um processo, irmão. E esse processo é um processo que vai nos levar para estar eternamente com o Senhor, na glória, nos céus. Amém? Se bem que a gente não vai viver nos céus, né? Vai vir uma nova terra, a gente vai morar na nova terra. Mas quando eu falo sobre manter a tocha acesa, eu falo sobre você reavivar em você aquilo que lhe traz esperança. Eu queria que você abrisse comigo aqui em Lamentações.
Abre comigo. Aleluia. Lamentações, no capítulo 2. Deus é bom, amém, irmãos? Ô, glória. Ô, aleluia. Deus é bom demais. Crês tu nisso? É Lamentações capítulo 3, verso 21. Olha aqui o momento em que há uma palavra aqui pra gente. Ele fala assim, ó. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe que em muitos momentos a gente tem... Eu estou sentindo um pouco de calor aqui. Irmão, liga esse ar-condicionado aí, varão. Pelo amor de Deus. Tá um calor de torar aqui. O sol chegou, só tem 2 máquinas ligadas, parece. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que é que muitas vezes a gente tem deixado a nossa memória, a nossa mente meditar em coisas que não vão trazer frutificação? A Bíblia diz que, olha que coisa interessante aqui. Aqui é um despertamento para a gente hoje. Ei, desperte. Desperta hoje. Ei, traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. E o que é que inicialmente traz esperança para você? Não é o que Deus fala. O que Deus fala, irmão, é o que deve estar diante de nós. É o que deve estar diante da gente. A gente não pode deixar morrer cada uma das palavras que a gente tem recebido desse púlpito aqui. A gente não pode deixar morrer cada uma das palavras que nós recebemos desde o primeiro dia que nós recebemos a Cristo. A gente não pode deixar morrer. Nós somos o guardião, irmãos, das palavras que nos têm sido confiadas desde o dia que a gente se converteu. É a gente que é o guardião. Sabe, às vezes eu estou em casa e a Maísa, ela tem uma mania de ouvir alguns barulhos lá de fora da casa. E toda vez que ela escuta algum barulho de fora da casa, quem tem que ir lá olhar o que está acontecendo sou eu. Irmão? Eu instalei, lá em casa eu instalei câmeras em todos os lugares. É mania já que eu tenho já disso. A parte externa da casa, atrás da casa tem uma reserva. Tem câmeras também lá naquela parte para pegar toda a movimentação. Então o que é que eu faço? Eu acordo às vezes na madrugada, né, algum barulho que a mais ouviu, eu vou lá, ligo as câmeras, eu observo tudo. E aí depois que nada tem movimentação, aí eu fico mais tranquilo para dormir. Porque enquanto não tiver uma certeza de que está tudo tranquilo, a minha mulher vai ficar lá, amorzinho, tem alguma coisa lá. Aleluia! E desde que eu cheguei lá, eu investi em alguns dispositivos eletrônicos. Então, por exemplo, quando eu quero que toda a iluminação externa ligue, eu dou um comando à Alexa para que tudo na parte externa ligue e a parte interna da casa fique tudo no escuro. Então, onde eu estou, fica no escuro, mas a parte externa fica exposta. Agora, é interessante, irmãos, porque esse ato que eu faço é um ato para me preservar. Para ter a certeza de que na parte externa, muito embora eu moro no condomínio, o condomínio é seguro, não tem nenhum problema lá. Tem alguns animais que se movem lá na parte da reserva lá, e são eles que fazem, de fato, barulho, não é? Mas é aquele negócio, né? Se eu posso me proteger de alguma forma, por que não fazer? Amém, querido? Se eu posso me proteger de alguma forma, por que não fazer? Mas esse mesmo princípio também funciona com relação às palavras de Deus que a gente recebeu. Eu me lembro de uma palavra do pastor João Roberto, que ele falou assim, né? Ele disse que muitas vezes quando ele saía de casa, depois que ele passava ali a primeira esquina, ele botava as mãos no bolso para saber se tudo estava lá. A carteira, né? O óculos, a Bíblia debaixo do braço. Ele fazia ali uma varredura para saber se estava tudo bem. Mas, irmão, a grande verdade é que muitas vezes, como cristãos, a gente não anda fazendo a varredura para saber se a palavra que tem mantido a gente de pé está lá do mesmo jeito. Sabia que muitas vezes, irmão, a gente está fraco, cabisbaixo, porque a gente não tem mantido a chama acesa, a tocha da visão de Deus acesa. E essa responsabilidade não é a responsabilidade do ministro que vai pregar na noite hoje, que é o pastor João Alexandre. Não sou eu que estou pregando agora pela manhã, a responsabilidade é sua. Porque aqui, olha o que ele fala aqui, ó. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ei, meu querido, traga à memória o que pode lhe dar esperança.
Não é se deixar levar por pensamento. Sabe qual é a maior luta que muitas vezes um cristão pode enfrentar? É a luta aqui, ó. São pensamentos, é a batalha da mente, como Joyce Meyer falou muito bem. Há um campo de batalha aqui na sua mente, irmão, que você só vai vencer ele pela palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a pedra. Sabe, a pedra muitas vezes é aquele pensamento que não quer sair. Aquele pensamento de derrota, aquele pensamento de desgraça. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Olha o que ele fala aqui, ó. Verso 22. Ele diz assim, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Diga assim, grande é a sua fidelidade. Ei, meu irmão, passará os céus e a terra, mas a fidelidade de Deus na sua vida jamais vai passar. Por que eu mudei o versículo aqui? Porque o versículo fala, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais vai passar. A palavra de Deus e a sua fidelidade são a mesma coisa. Não falha. Diga assim, não falha. Não falha. Não falha, irmão. Não falha. A fidelidade de Deus não falha. Diga assim, não falha. Não falha, querido. Quanto mais você está conectado com a palavra, irmão, mais você vai permanecer aceso com relação à vontade de Deus. Aleluia! Sabe que eu vejo muitas vezes pessoas que se desconectaram da vontade de Deus e elas estão mortas. Vale a pena caminhar mais uma milha, irmão. Vale a pena caminhar mais uma milha. Não se desconecte do que Deus tem falado para você. Não arrete o pé. Não baixe a guarda. Não divida, irmão, o seu pensamento com o diabo. A Bíblia diz que nós devemos levar cativa a obediência de Cristo à nossa mente. A minha mente não pode estar cativa, obediente à fala do inimigo. Não, a minha mente precisa estar cativa e obediente à fala de Cristo. E qual é a fala de Cristo, pastor? Abre comigo a sua Bíblia em Romanos 15, 13. Vai lá em Romanos 15, 13. Olha o que o Senhor fala aqui. Ele diz assim, ó. E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem que diz assim, ó. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Há uma energia vivificante do Espírito Santo operando em você agora mesmo para produzir resultados. Há uma energia viva, irmão. Quantas vezes eu olhei para a minha própria força e já me vi fraco? Muitas. Muitas. Mas aquele momento que você olha para a sua própria força e se vê fraco, aí é onde a palavra flui dentro de você. Aí a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Deus não deixou de dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Ei, irmão, todo mundo tem os seus dias de fraqueza. Sabia disso, irmão? Todo mundo tem. Mas a diferença está no dia da sua fraqueza. Como é que você se comporta? Como é que você reage? Como é que você se levanta? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. O cair é do homem, porque o homem pode cair. Mas de Deus vem levantar. De Deus vem permanecer de pé. Aquele que crê em Deus, irmão, se crê mesmo, jamais cai. Jamais cai. Aleluia. Olha o que ele fala aqui. Eu vou ler mais uma vez aqui na Bíblia a mensagem. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e... Vocês estão lendo, não é? Tá não aqui, é? Tá não, é? Ó, se vocês estão aqui acompanhando aqui na mídia, você vai abrir Romanos 15, dos versos... Vai aparecer para vocês aí, do verso 7 até o verso 13. Só que vocês vão pegar lá no finalzinho, tá? Ele diz assim, ó, na Bíblia a mensagem. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Isso aqui ele já fez. Ele já encheu a gente de alegria e paz. Quem aqui já é cheio de alegria e paz?
Porque a Bíblia diz, irmão, que a alegria e a paz é um fruto do Espírito. Porque, fala em Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é, aí ele fala amor, ele fala alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão. Alegria e paz já está dentro de você. Quem ativa? Diga assim, sou eu. É você que ativa. Da mesma forma que você pega um controle remoto, tá lá, né, na televisão, lá na frente da televisão, e aí você vai pegar lá aquele controle, pá, você vai ligar a TV, não é assim que funciona? Liga a TV, passa o canal, aumenta o volume, não é assim que funciona? Você tem o poder nas mãos para ativar um equipamento, não é assim? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Há um poder na sua boca para ativar a sua vida. Quando você abre a sua boca e ao invés de falar derrota, começa a falar o que Deus fala sobre você, você está ativando o poder de Deus na sua vida. Olha o que ele fala aqui, ó. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo. Rapaz, um homem ou uma mulher que tem essa energia vivificante do Espírito Santo não anda mole não, irmão. Não anda cabisbaixo não. Pelo contrário, anda cabeça erguida. Olha o que a Bíblia fala aqui, eu vou voltar para a versão revista e atualizada. Mas eu quero que você vá comigo agora em Abacuque, no capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. No verso 1. Abacuque 2:1. Olha o que diz aqui, ó. Esse aqui é muito conhecido da gente. Deixa eu contar a história desse momento aqui de Abacuque 2. O livro de Abacuque, irmão, ele registra a sentença de Deus sobre o povo de Israel. E é interessante que aparentemente mesmo, né? Parece que há ali uma outra nação, a nação babilônica, sendo incitada a destruir, a derrubar a nação de Israel. E aí, levanta-se esse profeta, né, com o nome de Abacuque, e ele começa a clamar ao Senhor. E aí, Deus aqui em Abacuque 2, Deus estabelece um padrão, que já é padrão desde o princípio das Escrituras. Olha o que ele fala aqui, ó. Versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e em que resposta eu terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, guarda sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Independente aqui, irmão, se aquela sentença de Deus para aquele povo de Israel foi uma sentença de desgraça ou não, o que eu quero que você perceba aqui, queridos, é a forma como Deus estabelece com relação à visão. A visão de Deus é algo que deve ser escrito. A visão de Deus é algo que deve ser lido todos os dias. A visão de Deus é algo que deve estar diante dos nossos olhos, na nossa frente, diante de nós todos os dias. Eu já contei aqui a história, irmãos. Eu me lembro quando em 2014, na escola de ministros, o Senhor me deu a visão com relação àquilo que Ele tinha confiado na minha vida. Eu me lembro que eu escrevi, está aqui no meu iPad, eu escrevi. E aí quando foi em 2015, quando eu assumi a igreja, eu pedi ao pastor Bruno, na época, para poder imprimir, a gente colocar lá no álbum de fotografia, lá em cima da minha mesa. E todo dia que eu sentava para aconselhar alguém, ou sentava ali para reunir-se com alguém, estava lá a visão de Deus para o meu ministério. E eu me lembro que um belo dia, eu cheguei no meu gabinete, estava, triste, chateado com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja e tal. E aí eu sentei na minha cadeira, quando eu sentei na cadeira que eu vi, estava lá, aquele escrito lá com relação àquela visão. Sabe o que eu fiz? Eu tirei o papel dentro do porta-retrato, eu rasguei aquilo ali em pedacinhos, joguei no lixo. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor falou aqui não está acontecendo não, joguei fora. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri o seguinte, todas as vezes depois daquele dia, que eu sentei naquela cadeira, aquele porta-retrato não estava mais lá, mas era como se ele estivesse. Por quê? Porque tudo aquilo que estava escrito não estava mais no papel, estava no meu coração. E aí foi quando eu descobri, irmão, que muitas vezes, quando nós estamos fracos, quando nós estamos cabisbaixos, é porque a gente não está lendo o que Deus imprimiu no nosso coração. A gente não está lendo o que Deus fala ao nosso respeito. E quantas outras vezes que pressões vieram e eu não estava no meu gabinete, mas quando vieram em casa, quando vieram aqui na igreja, no templo, quando vieram em qualquer outro lugar que eu estivesse, eu me lembrava daquelas mesmas frases, daquela mesma palavra que o Senhor me disse há 10 anos atrás. 10 anos parece pouco, né, irmão?
Mas aquela visão que Deus me deu há 10 anos atrás, ela tá começando, ela nem começou a se cumprir. Ela está começando a se cumprir no tempo de hoje. Olha que coisa, 10 anos. E a gente pensa, queridos, que muitas vezes uma visão, ela deve se cumprir no ano seguinte. Uma visão deve se cumprir daqui a alguns meses. Quem foi que disse a você? Porque se você olhar aqui, queridos, olha, ele fala aqui, ó, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no dia determinado. Oh, aleluia. Enquanto a visão não se cumpre, cabe a mim e a você o quê? Perseverar. Perseverar. Quando eu coloquei aqui, ó, coloca lá. Tocha sempre acesa aqui. Não, irmãos, é aquele, é isso aí, aleluia. Tocha sempre acesa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quem mantém a tocha acesa é você. É você que mantém a visão de Deus acesa no seu coração. Quando vem a doença, quando vem as lutas no dia a dia, quando vem as privações, quando vem a necessidade, eu quero dizer a você, irmão, levante-se com a palavra. É a palavra que tem o poder de tirar você do lugar onde você está e colocar você no lugar onde Deus quer que você esteja. É a palavra. É a palavra. A palavra tem potencial, irmão. Agora, eu vou te falar, a palavra tem um poder em depósito. Quem é responsável por tirar o poder do depósito e colocar ele para fora, somos nós. Somos nós que ativamos o poder. Somos nós que colocamos em prática a palavra. Somos nós. Coloca lá o versículo mais uma vez. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Aleluia. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o. Porque certamente virá e não tardará. Aí ele conclui aqui no verso 4. Para esse momento aqui para a gente. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diga assim, o justo viverá pela fé. Aí, irmão, eu pergunto a você, eu falo para você, eu falo para você. Quais são as palavras que você tem recebido como uma visão de Deus para a sua vida? Coloca ela no seu banheiro. Coloca ela na sua pia lá, no seu espelho. Coloca ela no seu quarto. Coloca elas ao abrir o seu guarda-roupa, o seu closet lá. Coloca ela no seu carro. Coloca ela na sua garagem. Aleluia. Coloca ela no lugar onde você transita, onde você passa. Sabe por quê? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Você precisa se alimentar daquilo que lhe traz esperança. E eu lhe pergunto, o que lhe traz esperança? Não há nada que nos traz mais esperança do que as palavras que o Senhor tem pronunciado ao nosso respeito. Olha, abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Vai lá, Atos 9, 15, pessoal. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Olha as palavras que a gente vê se manifestando com relação a Paulo. Ele fala aqui, ó. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16, vai lá. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabe de quem foi essa visão aqui? Essa visão aqui foi de Paulo. Foi a visão que Deus deu a Paulo. E você conhece a história de Paulo, não é? Paulo foi um homem, irmão, perseguido. Foi um homem que foi caluniado. Foi um homem que foi esbofetado. Ele chegou até, estudiosos afirmam, que ele chegou até a morrer em um dado momento. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali ao redor dele e eles oraram. E ali Paulo ressuscitou. Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? Eu acho interessante, queridos, que Paulo, ele não arredou o pé. Paulo não desistiu. Vai comigo em Atos 26, 16. Vai lá. Atos 26, 16. Aqui já é um segundo momento em que Paulo está preso. E quando Paulo aqui está preso, ele começa a se apresentar diante do rei. Ele fala aqui, ó. Mas levanta-te. Volta um versículo aí, versículo 15. Viu? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Paulo falando, né? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo falando, tá? Versículo 16, vai lá. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro, testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Continua, 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Versículo seguinte.
para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Continua. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vai, continua. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora você vai usar o nome rei Agripa, vai colocar o meu nome, tá? Diga assim, pelo que, Emiliano, não fui desobediente à visão celestial. Não se trata de mim, se trata de você. Agora olha para a pessoa do seu lado, olha para ele assim, usa o nome dele, diga assim, ô fulano de tal, não fui desobediente à visão celestial. Quando é que uma pessoa não é desobediente à visão celestial, irmão? Quando ela permanece firme, independente da época ou da estação que ela esteja vivendo. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Paulo aqui estava preso. Muitos de nós aqui, irmão, se estivéssemos presos, a gente estava blasfemando contra o Senhor. E ainda, e mais injustamente, eu já vi, irmão. Eu já vi crente que foi injustiçado dentro da igreja e porque foi injustiçado virou uma cobra, pensa na brabeza. Aleluia. Mas a gente tem que estar pronto, irmão, para mesmo nos dias em que a gente foi injustiçado, a gente permanecer firme na palavra. Oh, quem aqui pode levantar a voz e dizer, não faça não se você não crê, amém? Você vai levantar a voz e dizer assim, Senhor, eu não tenho sido desobediente à visão que o Senhor tem me dado. Não tenho sido desobediente. Quem pode fazer isso aqui? Entre você e o Senhor. Porque eu vou te falar uma coisa, a visão que Deus tem para a sua vida, ela é a tocha que não pode se apagar. Ela é a chama que tem que se manter viva no seu coração. Ô pastor, e como é que eu vou manter essa chama viva, pastor, no meu coração? Já falei para você, não é? Escreve a visão. Escreve a visão. Pega os principais versículos pelas quais você sabe que esse versículo levanta você. Escreve eles. Olha o que a Bíblia fala aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Vai lá. 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. 2ª carta aos Coríntios 4, 13. Ele diz assim, ó. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que também falei. Ô gente, então quer dizer que o espírito da fé, ele tem uma forma de crer, uma forma de falar? É isso mesmo. Pastor, tira aí o versículo, pessoal. Nós estamos esse mês falando sobre semear e regar o crescimento. Pastor, como é que eu semeio e rego o crescimento? Ora, sementes, palavras são sementes, sabe disso? Palavras são sementes. Ações são sementes. Agora, uma vez que você semeia, regar é continuar falando. Regar é continuar sem arredar o pé do que Deus falou com você inicialmente. Isso é regar. Isso é regar. Às vezes o Senhor falou para você que você já é curado com relação a alguma coisa. E aí está lá a dor, não é? E aí de uma forma... Eu fui esses dias agora lá na conferência. Nós tivemos um convite, não é? Para os ministros que estavam lá. Um convite para participarem de um evento. Como é o nome daquele evento, pastor Amsterdã? Guardiões. E aí quando eu fui pensar sobre fazer a inscrição, aí o diabo começou a lembrar, né? Tu lembra que tu tivesse uma lesão no joelho? Olha que coisa. Lesão no joelho. Tu lembra que tu ficou um tempo mancando, não conseguia nem andar? Tu lembra que tu tem um dedo que tu está recebendo fé ainda, que o médico diagnosticou com artrite reumatoide e o dedo já está se movendo hoje normalmente, graças a Deus. Amém, irmão? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Aleluia. A palavra de Deus está acima da lesão, da artrite, de qualquer outra coisa. E aí quando eu fazia a inscrição, eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei pensando, quase que eu desistia. Mas eu falei o seguinte, não, aquele que me chamou, ele é fiel para me manter de pé. Aleluia! Ei, qual é a palavra que você permite sair da sua boca no dia que o diabo diz que você é doente? Ontem eu estava num casamento, fui fazer um casamento, maravilhoso casamento. E aí, queridos, olha, antes do casamento, uma dor na cabeça, vômito constante, aquela agonia na barriga, meu amigo. E aí quando eu cheguei na hora do casamento lá, que eu fiquei lá num lugar separado de todo mundo, porque eu não estava me sentindo bem. Eu digo, Senhor, me ajuda aí, Jesus.
E aí eu saí de perto de todo mundo, comecei a orar em língua. Porque se eu ficar sentado, dá vontade de vomitar. Vomitar é feio, falar no púlpito não, né? Já falei, né? Se eu ficar sentado, dá vontade de vomitar. Se eu ficasse conversando com alguém, dá vontade de vomitar. Então eu vou falar orar em línguas. Ora, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu sou curado, sou sarado. E aí se aproximando a hora de fazer o casamento. Tudo muito bonito, tudo muito bem arrumado, tudo lindo. E aí vem a hora, pastor Bruno manda mensagem: pastor, chegou a hora, já pode vir. Aí eu digo: eita, agora é a hora, vem. Meu amigo, na hora da cerimônia, a unção me tomou. Rapaz, veio o Espírito de Deus sobre mim, irmão. Eu preguei, acho que foi uma das maiores pregações que eu fiz em um casamento que eu fiz na minha vida. E cadê o vômito? Cadê na cabeça? Acabou, irmão, foi embora. Também quando acabou a cerimônia, voltou de novo e fui para casa. Oh, aleluia. Estou me gloriando nisso não, amém? Mas, queridos, olha, eu comecei a meditar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a perceber que é possível que a gente receba algo e não perca. Você sabia disso? É possível receber algo da parte de Deus e não perder. Você pode receber a cura e não perder. Eu comecei lá, aquele momento ali, foi um momento que eu nunca tive uma pressão assim como eu tive naquele dia. Aí eu mandei a mensagem para o pastor Micherdam. Ele estava mais perto de mim do que o pastor Bruno. Mandei a mensagem para ele: olha, mas se der alguma coisa errada aqui, se eu desmaiar, tu faz aí o casamento, viu? Aí eu fiquei pensando: rapaz, que incrédulo eu sou, né? Porque muitas vezes nós temos a palavra, temos a visão, e a gente mesmo é alvo de uma atitude do inferno contra nossas vidas. Eu estou colocando aqui diante de você, irmão, meu rosto é a tapa hoje. Por quê? Porque foi ontem que aconteceu isso. Eu exerci fé e a minha... Olha que palavra, ao invés de eu orar assim: Senhor, eu declaro que a minha cura vai ser para o casamento todo, não vai mais voltar a isso. Eu falei assim: Senhor, eu creio, Pai, que pelo menos a cerimônia eu vou fazer. Foi da forma como eu falei, irmão. Eu fiz a cerimônia, quando acabou a cerimônia, que eu estive na mesa, pronto para comer lá, que tinha lá, preparado até uma lagosta, irmão, para mim, rapaz, que coisa. Quando eu estive na mesa, irmão, veio aquela ânsia de vômito novamente e tal. E eu fiquei com raiva daquilo, não aguentei, fui para casa. Eu cheguei em casa, sabe qual foi a palavra que me veio? Você recebeu aquilo que você disse. Aí eu falei assim: o que foi que eu falei? Senhor, me cura pelo menos para eu fazer a cerimônia. Olha que fé, irmão, pequena, não foi não? Que fé pequena. Isso vem como testemunho para a gente ter cuidado com aquilo que a gente anda falando. Oh, aleluia. Eu pude ter crido, irmão, para não ter nada mais aquela tarde todinha, noite todinha e nem um dia mais. Na verdade, acho que tem uns 8 anos que eu não tenho enxaqueca mais. Tive ontem. Me disseram hoje que não foi uma enxaqueca. Tem algumas pessoas na igreja que de fato só é um dia que dura, né? É um tipo de virose que vem aí, vem uma dor na cabeça e tal, algo tão infame que a pessoa naquele dia arreia. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: durante pelo menos umas 3 ou 4 horas eu fiquei totalmente curado, segundo a palavra que saiu da minha boca. O que eu preciso fazer agora? Alinhar minha confissão. Não confessar somente para um momento específico. Porque, irmão, pense comigo na seguinte situação, ó. A mesma fé que funcionou para eu ficar curado durante a cerimônia, funcionaria também para eu ficar curado durante todo momento, durante todo o tempo. É a mesma fé. É a mesma fé. Quem aqui, não vai levantar a mão não, amém? Mas quem aqui já fez uma confissão pela metade, né? Você percebeu depois: rapaz, eu devia ter orado logo por tudo, né? Às vezes a gente ora para pagar uma conta, para receber uma cura com relação a alguma coisa, né? E a gente só recebe especificamente sobre aquilo, quando a gente deveria ter orado de forma ampla. Existem orações específicas, amém? Mas você pode também compartilhar isso de forma ampla. Olha o que ele fala aqui, ó. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que também falando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A porta para o sobrenatural, ela vai se abrir quando você falar, quando você abrir a sua boca. Abrir a boca ativa o sobrenatural. Quanto mais eu falo, quanto mais eu confesso, quanto mais eu chamo, queridos, olha, quanto mais eu faço isso, mais eu ativo o sobrenatural de Deus na minha vida. A tocha acesa, ela permanece viva e operante durante todo o tempo em que a sua confissão está alinhada com a palavra. Alinha a tua confissão com a palavra.
Porque a palavra de Deus, irmão, ela é justamente o caminho pela qual Deus vai poder operar na tua vida. Amém, querido? Olha o que a Bíblia fala aqui para a gente finalizar. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui em Marcos, capítulo 11. Abre lá comigo, por favor. Marcos, capítulo 11, no verso 22. Ele fala aqui o seguinte, ó. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Diga assim, tende fé em Deus. Diga assim, com seu nome, tá? Emiliano, tenha fé em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se apoiar na fidelidade de Deus, nunca falha. Se apoia na fidelidade de Deus. Por quê, pastor? Porque ela é confiável. Deus não falha, irmão. A sua palavra não falha. Cada uma das palavras que o Senhor tem lançado sobre a sua vida, eu quero dizer para você, elas não vão cair por terra. Elas não vão cair por terra. Quando eu deposito a minha fé na palavra, irmão, a minha fé na palavra, por meio da confissão, ela vai ativar o extraordinário de Deus, ela vai ativar o sobrenatural de Deus. Olha, não teria sentido que Deus tivesse escrito uma palavra que não funciona. Não teria sentido que Deus tivesse escrito uma palavra, irmão, que não servisse para nós. Não tinha sentido isso. A palavra de Deus tem um destino. E o destino da palavra de Deus é para mim e para você. Nós somos o alvo do destino da palavra. Nós somos o alvo do amor de Cristo, irmão. Nós somos o alvo. Diga assim, eu sou o alvo. Aleluia, eu sou o alvo. Como vocês sabem, né, eu pratico tiro desportivo. E quando eu vou ao stand, a gente tem uma normativa dentro do stand. Que normativa é essa? No stand, quando você entra, existe ali o hall de recepção, que é a primeira recepção. Aí tem uma porta de vidro blindado. Aí você passa para a segunda recepção. A segunda recepção é onde tem uma lanchonete, onde tem o administrativo, o financeiro. A terceira recepção, o terceiro lugar, é justamente onde está o stand de tiro. E há uma norma lá. Que norma é? Na primeira recepção e na segunda recepção, você não pode operar nenhuma arma. Você não pode tirar o equipamento da bolsa. Você não pode, isso é proibido. Por quê? Porque uma arma, ela municiada, ela é perigosa se ela for disparada. Porque uma vez que o projétil sai da arma, ele só para quando ele atinge o alvo. Não é assim? Não é assim que funciona? Amém? Quando a gente entra dentro do stand, tem lá algumas outras normas. Quais são as normas? Permanecer em todo o tempo com abafadores e com óculos de proteção. Quando você está diante daquela cabine para você praticar o tiro desportivo, você coloca lá aquele papel que é o alvo. Você coloca ele 5, 10, 15, 20, 30 metros adiante e você vai mirar no alvo com o objetivo de alcançar, atingir o alvo. No momento que o projétil, que a bala sai da arma, o único objetivo que ela tem é de atingir o alvo. Não é assim que funciona? Atingir o alvo, atingir o alvo. O alvo está lá para ser atingido. Agora, quando eu olho para a palavra, irmão, esquecendo a arma, amém? Esquecendo o projeto. Quando eu olho para a palavra, eu percebo que o único alvo que a palavra tem sou eu. Eu preciso me colocar na rota em que a palavra de Deus vai me encontrar. Aleluia, vamos lá. Eu estou lá atirando, tá. Quando a bala sai da minha arma, ela tem um trajeto, não é? Ela tem um trajeto. O trajeto da bala é para encontrar o alvo, não é assim? Beleza. Um atirador bom, né? Quando ele atira, vai lá no alvo tudo perfeitinho. Aleluia. Quantos creem que Deus é um bom atirador? Acho que eu falei, fiz aqui um trocadilho aqui, né? Quantos creem, irmão, que Deus não errou o alvo? Melhor dizendo, Deus não errou o alvo. O alvo de Deus é você. Ele não errou o alvo. O alvo de Deus é você. Aleluia. Agora, sabe, lá no stand, o alvo não se move. Quem se move é a mão do atirador, não é? Mas na nossa vida, muitas vezes, nós que somos o alvo do amor de Deus, a gente está se movendo. O amor de Deus está vindo na direção, a gente vem e sai. A palavra de Deus nos foi enviada. E ao invés de a gente permanecer para receber aquela palavra, a palavra vai e passa.
A gente tem que permanecer no lugar onde a gente sempre deve estar, irmão. Permaneça no lugar onde você deve estar. Não saia do lugar onde Deus plantou você. Não saia do lugar onde Deus mandou você estar. Não saia. Ô pastor, e qual é esse lugar? Vou te falar. Esse lugar é o lugar da fé. Esse lugar é o lugar em que você está e a única coisa que você faz, sabe o que é? Abrir a sua boca. Pai, eu creio na sua palavra. Eu creio, Pai, que o que o Senhor falou é verdade. Sabe, Pai, pela fé eu vou alcançar isso. Pela fé, Pai, isso, aquilo que o Senhor falou para a minha vida vai se manifestar. Pela fé, Senhor, eu sou curado. Pela fé, Pai, eu sou sarado. Pela fé, Senhor, eu recebo essa palavra. Pela fé. É pela fé que a gente recebe. A palavra de Deus, irmã, ela tem o poder, o potencial de produzir em nós tudo aquilo que ela disse que vai produzir. Tudo aquilo que ela disse que vai produzir. Ô pastor, e como é que eu tenho que fazer, mais uma vez, para manter a minha tocha acesa? Aleluia. Confessando a palavra. Se expondo à palavra. Oh, aleluia. Confessando a palavra, se expondo à palavra, permitindo que a palavra vá pavimentando seu caminho, porque a palavra funciona. Diga assim, a palavra funciona. A palavra funciona, irmão. A palavra funciona. A palavra funciona. A palavra de Deus funciona. Diga assim, a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus funciona, querido. Ela tem o poder, irmão, de mudar a sua vida. Agora, ela não vai ter esse poder de mudar a sua vida se você não colocá-la em prática. Se você não permitir que ela saia da sua boca. Sabe, muitas vezes as pessoas elas pensam que a palavra de Deus ela é uma espada. Aqui é a minha Bíblia, amém? A Bíblia ela só é uma espada quando ela sai da sua boca. Quando a palavra de Deus é endereçada pela sua boca. Então esse tempo agora é um tempo de a gente endereçar a nossa boca pela palavra. Aleluia. Todos nós aqui temos um endereço, né? Um CEP na rua na qual nós moramos, não é assim? Vai comprar uma encomenda lá no Mercado Livre, lá na Amazon, não é? Você faz o quê? Você entra lá com o seu login, coloca lá o seu endereço, seu CEP, nome da rua, não é? Número da sua casa. Não é assim que funciona? Aleluia! Pois então, aquilo ali que você coloca é dando endereçamento ao que está para chegar. Quando você entra no site da Amazon, você coloca lá o seu endereço, seu nome completo, seu endereço, seu CPF, não é? Número da sua casa, seu CEP, sei lá, uma referência com relação à sua residência. Você está endereçando aquele objeto a ser mandado para a sua casa. Pois então, irmão, a palavra de Deus ela é personalíssima. Vou repetir, a palavra de Deus ela é personalíssima. Ela é mais personalíssima do que um objeto que vem da Amazon. Ela é mais personalíssima do que um objeto que vem do Mercado Livre. Ela é mais personalíssima, irmão, do que qualquer outra entrega que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque no momento que Deus envia a sua palavra foi enviada, ela nos curou, ela nos salvou, ela nos libertou. E ela continua fazendo isso hoje. Agora, como é que eu ativo a palavra, pastor? Confessando. Eu dou direcionamento à palavra. Sabe, eu tenho feito todos os dias que eu entro na minha garagem. Não é? Graças a Deus chegou o nosso carro, amém? Mas eu tenho uma nota no meu coração com relação ao carro que eu quero ter. E aí, irmão, às vezes quando eu estou lá, lavando a garagem, fazendo alguma coisa, pai, obrigado. Eu estou até olhando a parte de cima assim, que meu portão na garagem, ele tem um beiral em cima. Né? Tem um portão, o buraco da garagem, tem um portão, e em cima tem um beiral. Aí eu falei assim, rapaz, tenho que tirar esse beiral, porque meu carro não entra por esse beiral aí não. Vou tirar o beiral. Por quê? Preparando o ambiente. Quantos sabem que ambientes são importantes? A Bíblia diz, irmão, que Deus criou primeiro o jardim para depois colocar o homem. Ambientes são importantes. E o ambiente você prepara ele modelando, né, fazendo com pedreiro e tal, mas também prepara ele com palavras. Prepara teu ambiente com palavras. Prepara a tua casa com palavras. Prepara. Não interessa qual é o resultado que você tem tido ultimamente. Não interessa. Porque eu vou dizer uma coisa, mais vale a palavra, mais vale o que Deus tem falado. Chega na tua casa, pai, muito obrigado, porque minha casa é lugar de paz, é lugar de alegria, abre a porta, entra, obrigado Senhor, esse lugar aqui é uma maravilha, esse lugar aqui é uma bênção. Muito embora, escute algo aqui, eu vou finalizar com isso. Muito embora eu tenha todo cuidado lá em casa, eu tenho câmeras, tenho um bocado de coisa e tal, mas eu lanço palavra todo dia, pai, muito obrigado, um ladrão nunca vai entrar aqui na minha casa. Todo dia eu lanço, pai, muito obrigado.
Eu declaro em nome de Jesus, esse lugar aqui é guardado, Pai. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daquele que o temem. Obrigado, Pai. Nunca será subtraído nada da minha casa. Nunca ninguém vai entrar aqui para roubar nada. Por quê? Porque a minha palavra tem pavimentado o caminho para os anjos agirem. A minha palavra, a minha boca tem pavimentado o caminho para os anjos agirem. Então, irmão, usa, ministério de música pode vir, usa a tua boca para pavimentar o caminho pela qual os anjos vão agir. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos livrar. Existem anjos, agora mesmo, que estão esperando uma palavra sair da nossa boca. Sabia disso, irmão? Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra é o suficiente para você permanecer com a sua tocha acesa. Aleluia! Amém? Eu quero saber se tem alguém aqui nessa manhã que ouviu essa palavra e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você está aqui nessa manhã e você ouviu a palavra do Senhor nessa manhã, eu quero dizer a você, Deus tem algo para a sua vida. Então você precisa mesmo tomar a sua decisão hoje. A Bíblia fala que se você ouve a voz do Senhor, não endurece o teu coração. Nós temos alguém que quer entregar a vida a Jesus hoje? Alguém quer voltar para o Senhor Jesus? Nós temos alguém nessa manhã? Aleluia! Alguém que está... já é crente, já entregou a vida a Cristo, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você ainda não ora em outras línguas. Nós temos alguém aqui que quer receber o batismo com o Espírito Santo? Alguém quer ser batizado, quer orar em outras línguas? Aleluia! Alguém nessa manhã quer receber oração para cura? Alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade? Todo mundo aqui é crente, cheio do Espírito e sarado, irmão? Glória a Deus, então isso significa que a gente tem que trazer mais pessoas para a igreja, amém? Que não são crentes, que não são sarados e que não são curados. Amém, querido? Deus abençoe vocês e até a noite, em nome de Jesus.